10 em 10 livrinhos de finanças pessoais dizem que a gente deve poupar e investir 10% da nossa renda mensal. Até que ponto essa recomendação tá certa? E antes de prosseguir, não se esqueça de assinar o canal e ativar as notificações. Mas voltando ao nosso assunto, como em tudo na vida, não existe uma receitinha de bolo e a gente sempre deve desconfiar das fórmulas prontas. Mas essa regrinha dos 10% faz sentido por várias razões. Uma delas é que, por experiência, ela se mostrou adequada para a maioria das pessoas. Obviamente que as pessoas são diferentes e as necessidades também são diferentes, mas para a maioria das pessoas isso vai funcionar. O segundo motivo é que é um número redondo, 10%. E que não causa um grande impacto na vida das pessoas. Eu sei que tem um monte de gente que reclama que já ganha pouco e não consegue viver com aquilo que ganha. Só que o argumento de que se ganha pouco, ele é na maioria das vezes falso. A gente não ganha pouco. A verdade dura é que a gente ganha aquilo que a gente vale. Mas isso é assunto para um outro vídeo. De qualquer forma, reduzir os gastos em 10% é aceitável e factível para a maioria das pessoas. E um terceiro motivo é que, por ser um percentual da renda e não um valor fixo, o valor tende a aumentar à medida que a pessoa aumenta de renda. Isso acelera a velocidade da construção do patrimônio. Então, a gente pode dizer, sem muito medo de errar, que essa dica de guardar 10% da renda vai funcionar, seguramente, para 80% das pessoas. Só que agora é a hora de falar das observações e das exceções. A primeira observação é que essa regrinha tem como objetivo exatamente criar uma regra. A maioria das pessoas tem dificuldade em executar coisas para o futuro. Nós, seres humanos, somos programados para pensar no curto prazo e a gente adora criar uma desculpa ou uma racionalização do tipo: esse mês não deu para guardar, mas no mês seguinte eu guardo em dobro. E é que nem aquela dieta, né, que sempre vai começar na segunda-feira seguinte. Por isso que em finanças pessoais a gente fala tanto em automatizar as coisas. Quanto mais mecânico, quanto mais robótico, melhor. Quanto mais a gente cria e segue regras, melhor. A segunda observação é que, especialmente quando se está começando, pode ser terrivelmente desmotivador guardar dinheiro. 10% da renda é relativamente pouco dinheiro e não espere aí nenhum milagre da multiplicação nos primeiros meses ou nos primeiros anos. Uma pessoa que começar agora e que não tiver dinheiro nenhum vai achar que tem assim uma barreira intransponível pela frente, que o dinheiro nunca vai crescer naquele ritmo e vai querer desistir. Esse é o momento de lutar contra a tentação. Mas acredite, o dinheiro cresce. Ele pode crescer devagar, mas não se esqueça dos juros compostos. Com o tempo esse crescimento se acelera. E também tem a questão do aumento da renda. O que se espera é que a renda cresça ao longo da vida. Se você está ganhando a mesma coisa a vida inteira, alguma coisa está errada. Você não está evoluindo profissionalmente. Então, em termos financeiros, esses 10% tendem a aumentar de valor e isso também vai aumentar o crescimento do patrimônio. E agora é hora de falar das exceções. Nessa regrinha, raramente vai existir uma exceção para menos. As exceções vão ser, em geral, para mais. A gente já pode questionar, por exemplo, se 10% é razoável, porque os retornos do mercado financeiro já não são mais aquela maravilha que eram. Eu, particularmente, acho que 10% ao mês é pouco e que o dinheiro não vai crescer rápido o suficiente. Então, se a pessoa puder investir só 5% ou menos, vai ser bem complicado de criar uma reserva ou um patrimônio de tamanho compatível com a renda dela. Não tem milagre e os retornos normais do mercado financeiro têm limite. Uma pessoa que tenha uma atividade profissional menos estável, né, ou que quer se aposentar em grande estilo, deveria pensar na hipótese de investir mais que 10%. Na minha experiência e na minha observação, o ideal seria algo entre 10% a 20%, mais para 20 do que para 10. Se a pessoa puder ir acima disso, melhor ainda. Investir 30% da renda seria fantástico, acumular bastante dinheiro. Agora, acima de 30% as coisas ficam mais complicadas. Se você consegue investir mais do que 30% da sua renda, de duas uma. Ou você está ganhando muito bem e sobra muito dinheiro, ou você não está vivendo, você não está curtindo a vida. E a gente tem que ter um certo cuidado para não fazer sacrifícios exagerados por causa de dinheiro. O objetivo da educação financeira é aumentar a qualidade de vida das pessoas e não diminuir. Reduzir o consumo de algumas coisas para ter mais dinheiro sobrando é perfeito. Agora, fazer sacrifícios e impor sofrimento a si próprio e à sua família para guardar mais dinheiro não é certo, é doentio. E é isso aí. Não esqueça de assinar o canal, clica aí nas notificações para você saber das novidades e nos vemos no próximo vídeo.